Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós falaremos na segunda aula do módulo 8, lembrando que nós estamos no módulo 8, que é o módulo que fala sobre dispensação e as legislações, né, que vão ser envolvidas nesse processo de dispensação. E hoje é a segunda aula desse módulo. Hoje nós vamos tratar de boas práticas de armazenamento e dispensação. Vamos ver que alguns desses assuntos que vamos tratar aqui, eles já são bem conhecidos nossos, né? Vimos lá no módulo de medicamentos alguma característica bem importante em relação aos medicamentos. Vamos começar falando sobre boas práticas de armazenamento dos medicamentos. Então, para a gente começar a falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre embalagem. Todo mundo já sabe o que é embalagem, porque a gente já estudou sobre embalagem. Isso daqui é uma breve revisão, tá? Essa parte inicial da aula. Embalagem é todo material recipiente que envolve um produto temporariamente, com o objetivo de conservar suas características durante o transporte, armazenamento e durante o consumo, né? Então, as embalagens, elas têm uma série de determinações que são propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela deve cumprir principalmente essas funções: proteção, identificação, comunicação, utilidade e acondicionamento. Funções de proteção, identificação, comunicação, utilidade e acondicionamento são as principais funções da embalagem. Então, nós já vimos que nós temos embalagens primárias, embalagens secundárias e embalagens terciárias. Puxem na memória de vocês aí. Embalagens primárias são aquelas que estão em contato direto com o produto, né? Então, por exemplo, aqui esses blister, né? Cartelas, frascos de vidro, frascos de plástico, bisnagas, certo? Então, essas embalagens que estão em contato direto com o produto, que é o medicamento, pode ser um comprimido, pode ser um líquido, pode ser um gás, certo? Então, tá em contato direto é chamado de embalagem primária. A embalagem secundária é aquela que protege a embalagem primária. São essas caixinhas que, na verdade, são chamadas de cartuchos, né? E as embalagens terciárias são aquelas que contêm a primária e a secundária, aqui no caso de transporte, como essas caixas de papelão. Então, os exemplos de embalagens primárias que a gente já viu, o envelope, né, como esse daqui, ó, material flexível formado por duas camadas do mesmo material, geralmente é alumínio por dentro, certo? São seladas e protegem a dose. Aqui geralmente é um pó, né? Pode ser um pó efervescente, como aqui, ó, certo? Aqui a gente tem bisnaga, que é um recipiente flexível para semissólidos e cremes. Aqui a gente tem o blister, que é essas bandejas moldadas, né, com selagem laminada, geralmente é para pílulas e comprimidos, né? A gente tem dragas também nesses blisters, certo? Então, a gente também tem frascos, pode ser frascos de vidro, como a gente viu aqui. Aqui, ó, frasco ampola, frascos de vidro ou frascos de plástico. Isso daí vai depender do tipo de medicamento que tem que ser acondicionado, né? Falamos também um pouquinho sobre o descarte de medicamentos, nós já falamos, né, que no gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, os medicamentos eles estão categorizados no grupo B, que são substâncias, né, são produtos que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, a gente tem como exemplo medicamentos, reagentes, resíduos contendo de metais pesados, entre outros. Então, essas embalagens, principalmente as embalagens primárias, que estão em contato direto com as substâncias, né, com os medicamentos, elas podem também ser contaminadas. Por isso, elas são ditas
potencialmente contaminadas. Então, elas devem receber o mesmo tratamento das substâncias que as contaminaram. Então, a embalagem primária, ela deve ser descartada igualmente ao medicamento, certo? Qual que é o prejuízo de um descarte inadequado? A gente ter a contaminação do lençol freático, né, do solo, contaminação dos nossos efluentes, contaminação dos rios, a gente pode ter evaporação de certas substâncias, né, que tem o caráter volátil a partir de determinada temperatura, contaminação de alimentos, uma vez que a gente vai ter contaminação do lençol freático, certo? Aqui, ó. Gases poluentes, contaminação do lençol freático e a própria poluição, certo? Então, a gente já falou que o ideal é que se descarte todos esses medicamentos e as suas embalagens primárias nos descartrômetros, que são esses dispositivos que geralmente estão nas farmácias, né? Que são destinados a esse descarte, ok? As embalagens primárias, elas devem ter o mesmo destino que o medicamento, que o comprimidinho, que o líquido. Então, eles têm que ser um descarte seletivo, né? Tem que ser feito nesse descartômetro. Alguns descartômetros já têm opção como aqui, ó, de descartar a embalagem primária e o medicamento e aqui o cartucho e a bula. Por quê? Porque o cartucho e a bula, ele já é do lixo comum. O cartucho e a bula eles já não estão em contato direto com o medicamento. A embalagem primária é sim. Então, vamos falar mais um pouco sobre boas práticas de armazenamento. Para que é a finalidade do armazenamento? O armazenamento é importante para manter a estabilidade do medicamento durante a sua produção, a sua distribuição e também conforme for chegando no consumidor, né? Para reduzir perdas e controlar os problemas de saúde. Então, se chega no consumidor um medicamento que ele não tem uma estabilidade, que ele não está da mesma forma que ele saiu lá da indústria, então eu já não vou ter a mesma resposta terapêutica. Então, sua preservação deve ser garantida desde o início da sua produção até o momento de aplicação no paciente, garantindo a qualidade dentro dos seus padrões ideais. Uma das atividades do armazenamento, que nós vamos falar agora sobre a atividade do armazenamento. A primeira atividade, a gente vai falar sobre recebimento. Então, quando você vai receber, principalmente lá em embalagens terciárias, né, que são aquelas caixas de papelão, você vai receber esse medicamento e algumas etapas elas são fundamentais para fazer esse recebimento. Deve ser realizado em área específica e por pessoa treinada, em conformidade com o procedimento operacional padrão. Então, toda a empresa que vocês forem trabalhar tem um procedimento operacional padrão que deve ser seguido, que principalmente vai tratar desse recebimento. Aqui nessa etapa, a gente vai ter a conferência da nota fiscal de compra no momento do recebimento, tá? Então, a nota fiscal deve ser conferida, os itens devem ser conferidos, a quantidade, a validade, o lote dos produtos tem que ser conferido no momento do recebimento. Somente produtos que atendam a critérios que tenham sido transportados de acordo com as identificações do fabricante podem ser recebidos. Então, o ideal é que você não receba caixas amassadas, rasgadas ou danificadas. Vários itens deverão ser conferidos no momento do recebimento, né? O bom estado de conservação, legibilidade, número de lote, principalmente validade e número de lote. Por quê? Porque essa não é uma informação válida apenas para quem vai fazer o recebimento, isso também é muito válido para o próprio consumidor. Caso ocorra algum problema e ele tenha que acionar algum meio judicial, ele tem esses dados legais do medicamento que ele está utilizando. Evitar receber produtos falsificados, corrompidos, adulterados, alterados ou impróprios, como eu falei para você. Se você identifica um comprimido quebradiço, uma caixa amassada, rasgada, uma informação importante que foi danificada, úmida, né, molhada, então tudo isso é um produto que não está adequado para o recebimento. Esse aqui é um exemplo de uma nota fiscal.
Em geral, nas empresas, o que a gente tem, quando você recebe uma nota fiscal dessa, você confere item a item, confere a validade, confere a quantidade, né? O laboratório fabricante. E aí, item a item, você vai inserir em um programa de computador. Geralmente é assim que é feito. Todo o estoque ele é informatizado, porque é como você tem o cálculo que vai entrando e o que vai saindo de forma mais real, né? De forma mais rápida. Então, é tudo por meio informacional. Então, aqui é um exemplo de um software que usa numa farmácia. E aqui, por exemplo, ele está dando entrada em um tipo de medicamento, o nome do medicamento, o laboratório, a lote, a validade. Então, ele vai dando, aí vai formando essas listas. E assim, o farmacêutico e o gerente da farmácia, eles conseguem ter acesso ao estoque da farmácia. Outra atividade do armazenamento é a estocagem. A estocagem deve considerar principalmente as especificações do fabricante. Então, geralmente, a gente tem essas áreas de estocagem, que não é a área de acesso ao consumidor, né? Essa é uma área que somente funcionários estão autorizados a chegar. Então, aqui é outra área de estocagem, aqui no caso dessas prateleiras metálicas grandes. O empilhamento, ele deve ser obedecido, então toda a caixa ele vem dizendo o empilhamento máximo, se é 3 unidades, se é 2 unidades. A temperatura ideal, né, tem que ser mantida. Aqui, por exemplo, é uma unidade de estocagem no hospital. Aqui a gente, antes da dispensação, o medicamento é fracionado e cada uma parte dessa daqui é um tipo de medicamento que é acondicionado. Então, a gente tem a outra atividade, a segurança, que é a proteção do medicamento armazenado, em especial contra danos físicos, furtos e roubos. Então, falei para vocês que aqui é um exemplo que tem uma área específica para a estocagem, né, para o armazenamento desses medicamentos. E essa área ela não deve ser de fácil acesso, apenas pessoas autorizadas que podem chegar aqui, porque tem medicamentos de diversos tipos aqui. Medicamentos da portaria 344, eles já têm que estar sempre armazenados aqui nesses armários, que já são medicamentos controlados, né? São medicamentos de responsabilidade do farmacêutico. Outra atividade é a conservação. Manter a estabilidade dos medicamentos a fim de preservar as características físico-químicas. Então, o ambiente destinado ao armazenamento deve ser sempre mantido limpo, protegido da ação direta da luz solar, umidade e calor, de modo a preservar a identidade e integridade química, física e microbiológica dos produtos farmacêuticos. Então, tem que prestar atenção naqueles produtos que requerem refrigeração, ou os medicamentos que podem ficar em temperatura ambiente, e tem condições ambientais específicas, e tudo isso o fabricante ele vem determinando. O controle do estoque, como eu falei para vocês, o controle do estoque ele inicia ali no recebimento, né? Onde a gente tem o registro de entrada e no momento da venda você faz o registro de saída. E o que tá, aí você tem o que está entrando, o que está saindo e o que está estocado lá, certo? Então é a partir disso que você faz o controle do estoque. Esse controle informacional que eu falei para vocês, como por exemplo aqui, está sendo executada uma venda e a venda ela é automaticamente inserida no sistema, né, que a empresa está utilizando. Como por exemplo aqui. Então, a partir dessas quantidades do que está entrando e do que está saindo e do que está armazenado, você consegue realizar o inventário, que é a contagem de tudo que tem na farmácia naquele momento. Todos os medicamentos, a unidade, a validade, o lote. Então, todos os funcionários, no caso de uma fiscalização, algo assim, tem que saber, tem que estar com o estoque sempre atualizado. E para isso que é realizado esses inventários. Outra atividade é a entrega, né? Essa entrega ela ocorre na área de dispensação, que é a área onde o consumidor, né, que for lá, o paciente, ele consegue visualizar algumas prateleiras aqui do medicamento. Então, o medicamento deve chegar ao paciente com a garantia de condições adequadas
de acordo com a necessidade de cada item armazenado. Então, como eu falei para vocês, esse daqui, na área de dispensação, geralmente só fica medicamentos que podem ser armazenados à temperatura ambiente. Vamos falar um pouco sobre conservação dos medicamentos. Conservar é garantir um mínimo de alterações. Essas alterações podem ser química, física, microbiológica ou até mesmo terapêutica, derivando de outras, né? Então, essas alterações podem levar à perda total ou parcial das propriedades medicamentosas. Então, se eu tenho uma alteração na estabilidade de alguma dessas características, automaticamente eu vou interferir na ação do medicamento, que é a terapêutica. Então, a gente tem fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos, nós já falamos que são mais característicos da própria fabricação, então já não são delimitados pelo atendente na farmácia. Os fatores extrínsecos não, que já envolvem condições ambientais de armazenamento. Então, um dos que eu considero mais importante é a temperatura e a umidade. Todas as áreas da farmácia elas vão ter esse equipamento aqui, que são chamados de termohigrômetros, porque eles são capazes de medir a temperatura e a umidade. A temperatura é a responsável direta pelo maior número de alterações e deterioração no medicamento. Temperatura fora do padrão não são indicadas, porque aceleram reações químicas e aí aceleram a decomposição e alteração do medicamento. Um alto índice de umidade pode afetar a estabilidade no sentido de favorecer o crescimento de micro-organismos, principalmente fungos e bactérias no produto. E aí você pode acabar causando reações, né, reações diversas na pessoa. Então, aqui é um exemplo desse equipamento que mede. Aqui é o sensor que capta esses valores. Esse daqui em graus Celsius é o valor da temperatura e esse valor em porcentagem é o valor da umidade. Então, nós já falamos que a temperatura ideal, né, é de 15 a 30 graus, que é considerada a temperatura ambiente, e 2 a 8 graus para medicamentos que têm que ser refrigerados em refrigerador, né, que têm que ser armazenados em refrigeração. A umidade, o ideal é que se tenha de 40% a no máximo 70%, certo? Como é que a gente controla principalmente a temperatura e umidade? Através dos ar-condicionados, né? Então, os ar-condicionados são dispositivos essenciais para que a gente tenha um controle de temperatura e umidade, né? Para justamente minimizar essas reações que podem degradar o medicamento. A luminosidade tem que ser uma baixa luminosidade, porque alguns medicamentos eles também podem ter reações aceleradas pela luz solar, no caso. O ideal é que não se tenha incidência da luz solar no medicamento. Ventilação, né, que tem que ter boa circulação de ar, até mesmo porque a circulação de ar ela interfere na umidade também. Partículas estranhas, principalmente em questão de higienização. Então, uma das formas de armazenamento que nós vamos falar agora é sobre os armários. Esses armários, eles são recomendados para o armazenamento dos medicamentos de controle especial, que é os medicamentos da portaria 344. Nós vamos falar sobre esse medicamento e essa portaria ainda nesse módulo. Então, nós temos vários medicamentos, eles são sempre armazenados dentro desses armários. Esses armários são com chave e ele é de guarda e exclusiva responsabilidade do farmacêutico. Outra forma de armazenamento é através de estrados pallets. Então, não é recomendado que essas caixas elas fiquem em contato direto com o solo e nem mesmo com a parede, pois justamente minimizar essa questão de umidade e de criação, né, de fungos e mofos, né, nessas embalagens, tá? Então, existem pallets de madeira e pallets de borracha ou de plástico. Geralmente se utiliza o de plástico porque eles são mais fáceis de limpar, de higienizar, certo? Então, essas caixas elas têm que estar empilhadas nesses pallets, seguindo sempre a condição de empilhamento do fabricante. E aí a gente tem as prateleiras e gôndolas, né? Uma gôndola é isso daqui, é quando você tem um monte de prateleira, se chama de uma gôndola, né? A sua utilização é direcionada já para o estoque de produtos leves.
estoques reduzidos. Então, devem manter determinada distância das paredes e do teto, a fim de evitar zonas de calor e facilitar a circulação interna do ar. O empilhamento dos medicamentos deve-se obedecer às recomendações quanto ao limite de peso e quantidade de volumes a serem empilhados. Como eu falei para vocês, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao empilhamento para você não acabar causando dano na caixa e até mesmo no medicamento. Então, aqui é umas formas de armazenamento, exemplo, câmaras frias, né? Mas, em geral, o que se mais tem são refrigeradores e temperatura ambiente. Refrigeradores de 2 a 8 graus, temperatura ambiente de 15 a 30. E quais são as formas de armazenamento? Gente, a gente tem diversas formas, certo? Essa daqui são as formas gerais e, em geral, a gente utiliza todas essas formas. Então, a gente tem a ordem alfabética, que baseia no nome genérico do produto, a forma farmacêutica, que a gente tem a forma farmacológica do produto, o grupo terapêutico, digamos assim, para que se utiliza, e muitas das vezes na própria farmácia você tem essa classificação com genérico, similar e ético. E alfanumérico, utiliza um sistema de sinalização de áreas. Então, vamos exemplificar assim. Numa farmácia, a gente tem uma separação do que é genérico, vai lá para frente, e o que é ético, similar, digamos assim, o genérico para um lado, similar para o outro e ético para trás, né? Que já não está tanto às vistas do paciente, né? Que for a pessoa que for comprar. Então, dentro da classificação, dentro da área do genérico, né? Que é uma gôndola cheia de prateleiras, você tem uma segunda forma de ordenação, que seria por grupo terapêutico, né? Como, por exemplo, são antimicrobianos, certo? São agentes para antihipertensivos, digamos assim, eles vão separar por classes. Muitas das vezes, dentro dessas classes, a gente ainda tem assim, o que for de vidro, né, que se cai e quebra muito fácil, você coloca mais para baixo, nas prateleiras mais abaixo, e o que for mais leve, você coloca na prateleira mais acima. Você também tem uma classificação por forma farmacêutica, por exemplo, dentro dos antimicrobianos, eu tenho o que é comprimido, o que é líquido, aí você separa o que é comprimido, o que é líquido. Tem vezes que você pode separar o que são soluções oftálmicas, soluções otológicas. E aí, dentro dessas soluções, né, então vocês observam que é uma complementando a outra. Eu vou separar o que começa com a letra A, o que começa com a letra B, o que começa com a letra C. Eu, particularmente, além dessa do que começa com a letra A, B ou C, a gente observa que tem medicamentos que têm mais de uma dosagem. Por exemplo, um de 25 miligramas, outro de 50 miligramas. Então, eu sempre coloco em ordem crescente. Se um comprimido, né, um medicamento, ele tem uma apresentação de 25 miligramas, então eu coloco, digamos assim, esse medicamento na ordem de 25 para 50, que é a ordem crescente, entenderam? Então, essa seria uma das formas de ordenação. Claro que várias farmácias, eles têm características próprias, mas em geral é isso daqui o que a gente trabalha. A gente vai falar um pouco sobre higiene e segurança no armazenamento. Então, todas as áreas circulantes devem ser mantidas limpas e sem acúmulo e formação de pó. Lógico, principalmente para que a gente mantenha, né, a higiene e a questão também visual do local. Um local bagunçado reflete muito do que é o nosso trabalho. Então, segurança, medidas rigorosas devem ser praticadas para a prevenção e combate a incêndio. É indispensável a instalação de equipamentos contra incêndio. Então, todas essas farmácias elas vão ter esses tipos de equipamentos, né, que são extintores, para que se tenha combate a possíveis incêndios. Então, esses extintores eles sempre têm que estar na validade, então eles têm que ser revisados sempre, ok? Então, vamos iniciar sobre boas práticas de dispensação. A gente já falou sobre dispensação, né, que é uma atividade estratégica, é uma oportunidade, é um momento que você pode intervir, né, e reduzir
riscos associados à terapia medicamentosa. Então, é uma atividade muito importante na farmácia, que consiste na entrega do medicamento juntamente com algumas informações que vão garantir que aquela pessoa utilize de forma correta, certo? O medicamento. Então, a dispensação é a prática pelo qual o medicamento é entregue ao consumidor, juntamente com uma série de informações que vão garantir a utilização correta desse produto. Você poderá informar o cliente diversas informações, né? Mas, principalmente, vocês têm que observar se ele compreende o seu estado de saúde, se ele compreende o seu tratamento e se ele compreende como que é a posologia. Ou seja, como ele vai tomar aquilo, o horário que ele vai tomar aquilo, a forma que ele vai tomar aquilo, certo? Assim como condições de conservação do produto. Então, produtos que devem ser armazenados em geladeira tem que orientar que esses produtos, após aberto, ou então durante o consumo, eles têm que ser armazenados em geladeira durante tanto tempo. E essas informações que vocês podem passar são fundamentais para auxiliar, né, no farmacêutico e no próprio processo de dispensação. Então, nós vamos tratar sobre alguns cálculos que utilizamos em farmácias. São cálculos matemáticos indispensáveis para a dispensação, para que se possa compreender a quantidade correta para a posologia, né? Quanto você vai dispensar. Utiliza bastante regra de 3. Então, vamos ver assim, se vocês não se lembram muito bem como que é o processo de cálculo de regra de 3, eu vou estar botando um vídeo aqui curtinho, né, que ele demonstra como que é o processo que faz, né, o processo matemático para se calcular por regra de 3, porque todos os cálculos que nós vamos trabalhar aqui hoje, eles são por regra de 3. Então, primeiro preciso que vocês compreendam, ou quem não está se lembrando, né, consiga se recordar como que faz um cálculo através da regra de 3. Então, vamos lá ver o vídeo. Regra de 3 simples, as mais simples mesmo. Então, primeira questão, comprei 6 quilos de carne por R$60, quanto pagarei por 10 quilos? Então, na regra de 3 simples, sempre vai haver 3 informações e vou ter que achar a quarta informação. E também na regra de 3 simples eu vou ter sempre 2 grandezas, tá? Cada grandeza vai ter 2 informações. Então, aqui nesse exemplo, nós temos grandezas quilogramas e grandeza dinheiro. Então, na grandeza de quilograma, coloco 6, né? 6 quilogramas. Na outra grandeza do dinheiro, coloco 60. 6 quilogramas custam R$60. Quanto pagarei? Pagarei é dinheiro. Dinheiro, na coluna do dinheiro, vamos colocar um X, porque é o quanto eu vou pagar em dinheiro por 10 quilogramas. Então, a única regra nesse caso aqui seria quilogramas embaixo de quilogramas e dinheiro embaixo de dinheiro. Percebam que nós temos 3 informações e temos que achar a quarta informação, tá? Então, nesta regra 3 simples, para iniciantes mesmo, a gente sempre vai multiplicar em diagonais. Podemos começar por qualquer diagonal, tá? Então, eu posso fazer 6 vezes x igual a outra diagonal, que é 10 vezes 60. 10 vezes 60 é 600. O 6 que está multiplicando o x passa para o outro lado, dividindo. 600 divide por 6 são 100. A pergunta é, quanto pagarei por 10 quilos? Então, vão ser R$100. Também tem um macete, uma regrinha mais fácil de fazer essa questão. Observe que sempre tem 3 informações e a quarta informação eu vou achar. Eu posso também usar sempre uma multiplicação da diagonal entre números. Se o x estivesse aqui, eu multiplicaria assim primeiro. Como o x está aqui, eu multiplico nesse sentido.
Então, o macete é multiplica na diagonal e divide pelo terceiro número, que é o 6. Então, eu faço 10 vezes 60 nesta diagonal e divide pelo terceiro número, por 6. 10 vezes 60 são 600, divide por 6 é 100. Já no outro exemplo, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 30 minutos? Também tem 3 informações, 2 grandezas. Voltas e minutos. Então, são 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas? Então, agora está perguntando quantas voltas ele vai fazer em 30 minutos. Coluna dos minutos e coluna das voltas. Aplicando o macete da regra de 3 simples, eu vou multiplicar diagonal e vou dividir pelo terceiro número, que é o 20. Então, vou multiplicar 80 por 30, que é este vezes este, e vou dividir pelo terceiro número, que é o 20. Posso cortar um zero em cima, um embaixo, porque é a multiplicação em cima. 80 vezes 3 são 240, divide por 2, 120. Também poderia fazer 80 aqui, divide por 2 são 40. 40 vezes 3, que dá 120. De qualquer forma, a resposta vai ser 120 voltas. Muito bem, então agora nós já sabemos como que se utiliza a regra de 3 para os cálculos, para diversos cálculos. Então, nós vamos começar a fazer cálculo. Se for melhor para você, utilize uma calculadora, não tem problema nenhum, tá? Então, para a gente iniciar, vamos primeiro falar sobre umas unidades básicas importantes. São unidades matemáticas, que geralmente é o que nós vamos ter que lidar, né, diariamente com isso. Então, esse Gzinho aqui, ele representa o grama, mg, miligrama. Esse L é o litro e ml é o mililitro. Se tiver esse daqui, ó, com o L, é um microlitro. Esse aqui é um micro. Esse é o valor da porcentagem, ou seja, é um valor em percentual. Miligrama barra ml, isso tem um significado dentro da matemática. Significa que para 1 miligrama de qualquer, 1 miligrama, significa que naquela substância, naquele produto, tem 1 miligrama de determinada substância para cada 1 ml do todo, tá? Nós vamos entender melhor durante a aplicação. Então, tudo que vocês verem miligrama por ml, é assim que se pronuncia essa sigla aqui. Significa, a tradução é que é 1 miligrama para cada 1 ml, ok? Outra coisa que eu quero que vocês gravem, que é muitíssimo importante, é isso daqui. Isso daqui facilita muito. Isso daqui é uma redução, digamos assim, a gente adota de forma geral. 20 gotas é 1 ml. Então, não importa o tamanho da gota, se é uma gota grande, uma gota pequena. 20 gotas é 1 ml. Isso é para facilitar o cálculo matemático. 1000 miligramas é 1 grama. Um fármaco a X%, geralmente você tem lá 1%, 2%, 10%. Então, um fármaco a X% significa que tem X grama desse fármaco para cada 100 miligramas do produto, tá? Por exemplo, se eu tiver um fármaco a 1%, num frasco de um fármaco a 1%, significa que eu tenho 1 grama de um fármaco para cada 100 miligramas do produto. Que produto? Do medicamento num todo. Muito bem, então nesse exemplo 1, que é o nosso primeiro exemplo, a gente tem a seguinte questão. Foi prescrito para um paciente um comprimido de 500 miligramas por dia de um antibiótico por 5 dias. Então, essa é a posologia que foi prescrita para ele. Um comprimido de 500 miligramas por dia durante 5 dias.
Digamos que na farmácia, na nossa farmácia, não tem a forma de apresentação de 500 miligramas, mas sim a gente tem uma caixa de 5 comprimidos com 250 miligramas. Então, a pergunta é, quantas caixas seriam necessárias para os 5 dias? Então, para começar, vamos começar o cálculo da seguinte forma. A nossa forma de apresentação não é 500 miligramas, é 250. Então, um comprimido da nossa caixa tem 250 miligramas do fármaco. Mas ele precisa tomar 500 miligramas por dia. Então, quantos comprimidos ele tem que usar para que ele consiga consumir 500 miligramas? Então, aqui faz a regra de 3, multiplica cruzado e aí você obtém o valor de 2. Seriam 2 comprimidos por dia. Então, ele precisa utilizar 2 comprimidos por dia, né, da nossa caixa que a gente tem. Ele utiliza 2 comprimidos em um dia. Por quê? Porque o nosso comprimido é de 250. Então, ele vai utilizar 2 em um dia. Quantos comprimidos ele vai precisar para completar o tratamento em 5 dias? Entenderam? Então, voltando. Nós não temos um comprimido com 500 miligramas. O nosso é 250. Então, ele precisa tomar 2 comprimidos para que ele consiga consumir os 500 miligramas. Então, ele vai tomar 2 comprimidos em um dia. Quantos comprimidos ele vai ter que tomar durante os 5 dias, que é o período de tratamento dele? Então, dá 10, né? Faz a regra de 3, multiplica cruzado, e aí vai dar 10. Então, a gente vai ter 10 comprimidos, certo? Só que a nossa caixa, ela tem 5 comprimidos, ele vai precisar usar 10 comprimidos. Então, quantas caixas serão necessárias? Serão necessárias, então, 2 caixas, porque uma caixa, ela vem com 5 e ele precisa de 10. Então, serão necessárias 2 caixas para ele concluir o tratamento. No exemplo número 2, nós temos um pouco de farmacotécnica aqui. Então, no preparo de 150 miligramas de uma pomada 2%, quanto é necessário em gramas a quantidade de mupirocina, que é o fármaco? Então, ele tem que preparar uma pomada, ele tem que preparar 150 miligramas de pomada a 2%. Então, vamos lembrar que quando eu falo que tem um fármaco a 2%, 2% de mupirocina significa que tem 2 gramas de fármaco para cada 100 miligramas de pomada. Então, essa é aquela regrinha que eu falei para vocês lá do início. Tudo que for a 2% é 2 gramas de determinada coisa para cada 100 miligramas de um todo. Aqui, no caso, é 2 gramas do fármaco, que é a mupirocina, para cada 100 miligramas de pomada, que é o todo. Então, eu sei que no 2% eu tenho 2 gramas de um fármaco para 100 miligramas de pomada. Eu quero saber quanto é necessário em gramas a quantidade de mupirocina, ou seja, quanto de fármaco para eu produzir 150 de pomada. Entenderam? Então, voltando. Eu sei que na regra 2% é 2 gramas para cada 100 miligramas de pomada. Mas ele não quer fazer 100 miligramas, ele quer fazer 150. Então, ele quer saber quanto de fármaco é necessário para produzir 150 miligramas. Então, vamos lá, multiplica cruzado. E aí, nós temos 3 gramas. Isso significa que nós precisamos de 3 gramas de mupirocina para produzir 150 miligramas de pomada. Certo? Viu como é fácil? Exemplo 3. Digamos que se tem uma prescrição de um medicamento que a prescrição, né, a posologia, é 10 gotas 2 vezes ao dia por 10 dias. Tá? Então, essa é a posologia. 10 gotas 2 vezes ao dia por 10 dias. O medicamento disponível, o frasco que está disponível, ele contém 5 ml. Ele quer saber qual a quantidade que deve ser dispensada. A gente vai utilizar, né, o paciente ele vai utilizar 10 gotas 2 vezes ao dia. Ou seja, ele vai utilizar 10 vezes 2, 20 gotas ao dia. Então, ele vai utilizar 20 gotas em um dia.
Quantas gotas ele vai utilizar em 10 dias, que é durante todo o tratamento, é 10 dias. Então, a gente utiliza 20 gotas em um dia. Quantas gotas em 10 dias? Então, nós vamos precisar de 200 gotas. Então, para 10 dias, ele vai utilizar 200 gotas. Vamos lembrar da nossa relação que 20 gotas é 1 ml. Gravem sempre isso, essas macetes que eu falo para vocês. 20 gotas é 1 ml. Então, isso é uma relação estabelecida, independente da substância, independente da gota, do tamanho do frasco, nada disso. 20 gotas é 1 ml. Então, se 20 gotas é 1 ml, quantos ml vai ser 200 gotas, que é o que o paciente vai utilizar durante os 10 dias, certo? Então, faz a regra de 3, multiplica cruzado, e aí a gente tem 10 ml, ok? Então, a gente tem que 1 ml, né, 20 gotas, e quantos ml é 200 gotas? Então, 10 ml. Então, nesses 10 dias, ele vai utilizar 10 ml. Lembra que o nosso frasco é de 5. O nosso frasco é de 5 e ele precisa de 10. Então, significa que ele vai utilizar quantos frascos? 2. Então, você tem que ser dispensado 2 frascos. Será necessária a aplicação de 200 gotas ao longo dos 10 dias, que contabilizam 10 ml. Como o frasco disponível é de 5, serão necessários 2 frascos na dispensação. Entenderam? Professora, mas e aí? É muita conta. Vamos ver de uma forma mais simples. Vamos usar a nossa outra forma de calcular. Vamos sempre lembrar que 20 gotas é 1 ml. É a nossa regrinha que vai ficar na nossa cabeça. Isso daqui é uma simplificação. É o mesmo exemplo, só que é de uma forma mais simplificada. 20 gotas é 1 ml. Ou seja, a gente já viu que ele utiliza 10 gotas 2 vezes ao dia. Ou seja, 20 gotas. Então, significa que ele vai utilizar 20 gotas ao dia. Ou seja, 1 ml, porque 20 gotas é 1 ml. Então, ele vai usar 1 ml em um dia. Se ele vai utilizar 1 ml em um dia, então, quantos ml ele vai utilizar em 10 dias? Então, aí vai, multiplica cruzado, e aí você tem o quê? 10 ml. Então, ele vai utilizar 1 ml em um dia, e aí ele vai utilizar, então, durante os 10 dias, 10 ml. Então, 10 ml são 2 frascos de 5, que é o que é disponível na nossa farmácia. Então, pronto, a gente fez menos conta e bem mais rápido. Ok? Tudo certo? Então, a gente tem o próximo exemplo. A dose prescrita pelo médico é de 50 mg por quilograma e o paciente pesa 10 kg. Qual a dose diária do medicamento? Então, a gente tem várias perguntinhas aqui, nós vamos de uma a uma. Então, a gente sabe que a dose prescrita do médico é 50 mg por quilograma por dia. Aqui, ó, 50 mg por quilograma por dia. E o paciente pesa 10 kg. Então, qual é a dose do medicamento? Então, a dosagem ela é feita assim, ó. Dose vezes o peso é igual a dose diária. A gente sabe que o nosso paciente pesa 10 kg. Então, a gente tem a dosagem, que é 50 vezes 10. Isso dá 500 mg. Então, o paciente deverá tomar 500 mg por dia, certo? 50 mg é para 1 kg, ok? Então, o nosso tem 10, então ele vai utilizar 50 vezes 10. Então, o nosso paciente ele vai utilizar 500 mg por dia. Aí, o próximo item. Quanto se administra ao paciente por horário, sabendo que o paciente iria tomar o medicamento de 6 em 6 horas? Se o medicamento está prescrito de 6 em 6 horas, então o paciente irá tomar 4 vezes ao dia. Se fosse de 8 em 8, seria 3 vezes ao dia. Se fosse de 12 em 12, 2 vezes ao dia. Se fosse 24 em 24, seria 1 vez ao dia, né? Então, para resolvermos o problema, é só dividir a dose diária por 4.
Então, a gente já sabe que a dose diária é de 500 miligramas. Então, a dose por horário, a gente pega o 500 e divide por 4. Por quê? Porque ele vai tomar 4 vezes ao dia. A gente estava calculando em um único horário. Ele vai tomar isso 4 horários, né? 4 vezes. Então, em um único horário, ele vai tomar 125 miligramas. 125 miligramas por horário. Então, o frasco do medicamento que dispomos é de 500 miligramas por 5 ml. O que nós temos lá na farmácia, digamos assim, é 500 miligramas por 5 ml. Quantos ml seriam dados por horário e por dia? Então, a gente sabe que a dosagem do medicamento é 500 miligramas por 5 ml, ou seja, 500 miligramas em 5 ml. Só que a nossa dose por horário é 125 miligramas. Isso equivale a quantos ml? É o que a gente está calculando. Então, a gente vai multiplicar cruzado e isso dá o quê? 1,25 ml, ok? Então, quer dizer que para ele tomar esses 125 miligramas, utilizando esse medicamento que está disponível lá na nossa farmácia, ele vai tomar 1,25 ml por horário. Mas ele não perguntou também só por horário, ele perguntou por dia. Então, é 1,25 por horário, só que ele vai tomar 4 horários, né? 4 vezes. Então, a gente vai multiplicar 1,25 vezes 4. E isso vai dar 5 ml. Então, ele vai tomar 5 ml por dia, certo? Então, a cada horário, né? Ele vai tomar de 6 em 6 horas, são 4 vezes, 4 horários. Então, cada vez ele vai tomar 1,25 ml. No total do dia, ele vai estar somando 5 ml, tá? Você pode pegar 1,25 vezes 4 ou somar 1,25 4 vezes. Então, supondo que o paciente irá tomar o medicamento por 10 dias e o frasco tem 100 ml. Quantos vidros serão necessários para o tratamento todo? Tá? Então, o nosso paciente, a gente já sabe que ele vai tomar 5 ml por dia. E o tratamento dele, nós estamos supondo que vai durar 10 dias. Então, 5 ml em um dia, quantos ml ele precisa para os 10 dias? Então, isso daqui vai dar 50 ml. Lembrando que o nosso frasco tem 100 ml. Ele só precisa de 50. Então, se o frasco tem 100 e o paciente precisa só de 50 para o tratamento todo, então um frasco é o suficiente para ele completar. Quer dizer que 50 ml é o que eu preciso. E na minha farmácia eu vendo de 100 ml, o frasco inteiro. Então, significa que dá para ele tomar, ainda vai sobrar, tá? Então, aqui no caso, a resposta é: um frasco é o suficiente, ok? Então, agora é com você. Faça os exercícios que vão estar na atividade, faça a atividade de vocês, exercitem, tá? Principalmente essa questão desses cálculos. Eu sei que durante o trabalho vocês vão acabar adquirindo experiência para essa dispensação, mas nesse momento inicial é importante que vocês pratiquem fazer esses cálculos também, para que não se dispense errado, nem a mais e nem a menos, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Então, essa foi a aula de hoje. Até breve, fiquem bem.